Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Percursos, um programa especial preparado justamente para si que estamos a acompanhar a partir de casa ou talvez a partir de qualquer outro lugar. Hoje, como de sempre, contamos com a presença do acadêmico Custódio Duma, jurista e advogado de profissão. Portanto, o Percursos de hoje promete, por isso não saia daí, nos acompanhe, quer do Facebook, ou também do nosso YouTube. Então, está também bem-vindo o nosso convidado e ao ilustre Custódio Duma, desejamos-lhe boas-vindas, desde já. Muito obrigado pelo convite mais uma vez e tenho muita alegria também em poder participar nesta conversa, nesta entrevista, vida tanto pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, para já, vamos ao percurso de vida do convidado Custódio Duma. Queríamos saber quem é Custódio Duma, porque geralmente nós temos visto lá nas telas de televisão a dar a dar alguns pareceres jurídicos, enfim, tendo em conta que também é advogado de profissão, mas para este programa gostamos de saber mais do que tudo o que temos visto nesse caso na televisão ou em qualquer outro fórum. Gostamos de saber quem é Custódio Duma desde as suas raízes. Muito obrigado pela oportunidade. Olha, Custódio Duma, não é muito difícil falar de Custódio Duma, porque Custódio Duma é moçambicano, filho de pais moçambicanos, né? Passei a minha infância praticamente quase toda na cidade de Chimoio, na província de Manica, tendo nascido na mesma província também no distrito de Massurize. Então, os meus pais são também moçambicanos, embora de origens diferentes. E, embora eu tenha crescido na cidade de Chimoio com vários meninos com quem tive a oportunidade de aprender e brincar, fui muito influenciado pelo meu pai, que era professor, né? E dedicou praticamente toda a vida dele a dar aulas, e por conta disso também a mudar de lugares, né, de onde morava, de um lugar para outro, e isso influenciou muito, tanto a amar a vida acadêmica, a amar os livros, como também a conhecer este nosso grande país que é Moçambique. E pronto, a minha parte de escolaridade primária foi feita na cidade de Chimoio, e a minha paixão, por acaso, por exemplo, falando dos direitos humanos, também começou na cidade de Chimoio, sobretudo já na década de 90, quando estávamos praticamente a concluir o nível básico. Moçambique estava a aprovar, estava a ratificar a Convenção das Nações Unidas para os Direitos da Criança. Então eu fiz parte de grupos culturais, grupos associativos, que tinham como missão divulgar esta Convenção dos Direitos da Criança. Então, o meu primeiro contato com os direitos humanos foi nessa altura, foi nessa cidade, e daí apaixonei-me pelos direitos humanos, apaixonei-me pelas causas humanas, e é isso que me faz entrar para a universidade, a Faculdade de Direito, para fazer o curso de Direito, né, quando chegou a fase de ir fazer o ensino superior. Então, escolhi propositadamente o curso de Direito, porque já tinha uma grande familiarização, né, uma grande socialização, não só com os livros. Posso dizer que durante o meu período de escola primária e secundária, foi o período que li muitos livros. Eu passava praticamente o tempo todo a ler livros. E nós não tínhamos grandes livrarias, nós trocávamos livros, ou íamos à biblioteca para ler e ficávamos lá o dia todo, eu e os meus amigos, ou então trocávamos livros, alguns livros que a gente tinha, trocávamos. Então, envolvi-me no mundo da leitura muito cedo e comecei a amar os livros ainda criança, e a ligação que tenho com o direito partiu dessas leituras, né? Por um lado, e por outro lado, a ideia panafricanista
também eu considero-me um panafricanista, alguém que defende ideais afros, né? E isso aprendi muito nessa altura, quando lia a Marcus Garvey, lia os nossos líderes africanos, como Nkrumah, enfim, todos esses influenciaram muito a forma como depois eu decidi definir o meu futuro para o direito. Então, quando entro para a Faculdade de Direito, a estudar o direito, então ampliei e solidifiquei ainda mais as minhas ideias, tanto dos direitos humanos, assim como as minhas ideias afros, né, as minhas ideias panafricanistas. E um pouco antes até de concluir a Faculdade de Direito, eu tive a possibilidade de estudar a teologia. E fiz a teologia com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui na Pandora, né? Isso ainda na década 90, eles tinham um curso médio de teologia, e eu participei desse curso e tive a possibilidade de ter essa qualificação que me fez continuar como já num instituto brasileiro, mas a correspondência, né? Enquanto fazia o meu curso de Direito, que era presencial, também fazia por correspondência um nível bacharelato no lado de teologia. Então tenho essa inclinação também um pouco teológica, mas mais do fundo acadêmico, mais para aprofundar do ponto de vista acadêmico. E isso também complementa muito a minha forma de ver o direito, de ver a sociedade e tomar algumas decisões, né? E no fim, praticamente, do meu período de faculdade, tive a oportunidade de ganhar uma bolsa, né, para ir continuar os estudos, já como pós-graduação no Brasil, na PUC de São Paulo, que é uma universidade, é a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e lá o curso praticamente era sobre direitos humanos, né? Foi a minha aprendizagem para os direitos humanos já do ponto de vista mais acadêmico, mais de profundidade, porque o nosso direito, naquela altura as faculdades de direito não davam direitos humanos. Direitos humanos é uma matéria muito nova no mundo do direito e até na nossa sociedade. E é por isso que muita gente pensa que somente juristas é que podem falar de direitos humanos, mas é falso. Direitos humanos não é só para juristas, é para todas as profissões, todas as áreas de saber podem ser especialistas em direitos humanos. Então, muitas pessoas também que estudam direito não têm o conhecimento de direitos humanos. Então, não é automático que os juristas entendem de direitos humanos, né? Há muitos sociólogos que entendem bem de direitos humanos mais que juristas, muitos antropólogos e até alguns das ciências exatas que entendem muito bem direitos humanos mais do que juristas. Então, o meu amor pelos direitos humanos, já nessa altura a trabalhar para a Liga dos Direitos Humanos, e isso devo dizer que fui praticamente capturado pela doutora Alice, né, ainda muito cedo, a doutora Alice conseguiu ver em mim, Alice Mabota conseguiu ver em mim qualidades como defensor de direitos humanos. E a bolsa que eu ganho para fazer esse curso mais de pós-graduação no Brasil foi muito já com a mão da Liga dos Direitos Humanos. Então, quando termino esta formação de direitos humanos, a doutora Alice coloca-me a trabalhar na sede da Liga dos Direitos Humanos, a coordenar uma área que era uma área policial, dos crimes cometidos pela polícia, tortura de cidadãos, execuções sumárias, detenções ilegais e tal. É a partir daí que os mídias descobrem o Custódio Duma, né? A partir quando a doutora Alice me expôs com casos de polícia.
e comecei a trabalhar com casos de polícia. Antes disso, fazia outros trabalhos, atendia mais casos de família, casos de trabalhadores, enfim. Lembro-me que um primeiro caso que me levaram para uma grande entrevista foi o caso de Muftar Ali, um cidadão moçambicano que esteve a trabalhar na USAID, teve uma situação lá e o governo americano, não é, inventou uma história dele ir fazer um, um seminário, ir para um seminário nos Estados Unidos e prenderam ele lá. Né? Mas 9 mandatos de captura cá, tudo foi tratado secretamente nos Estados Unidos, e ele foi para lá como se fosse ir para um seminário e foi preso lá. Então, eu trabalhei muito com esse caso, os familiares viram a liga, eu peguei naquele caso, comecei a trabalhar no caso, que era para identificar em que prisão estava, quem era o advogado que estava a trabalhar no caso, que tipo de informações tinha, porque os familiares não conseguiam ter informações nem com a embaixada americana, nem com o governo moçambicano, nem a embaixada americana em Moçambique, nem com o governo moçambicano cá, nem com a embaixada moçambicana nos Estados Unidos. Então, eu já estava envolvido com grandes redes de defensores de direitos humanos, consegui encontrar colegas de direitos humanos no estado onde ele estava preso e consegui ter as fichas do processo e começamos a acompanhar o processo cá. E nessa altura fiz a minha primeira grande entrevista televisiva, né, antes de começar a trabalhar com os casos de polícia. E pronto, foi a altura que mais me abri para os mídias, e a partir daí a sociedade moçambicana, que não estava muito próxima de mim, começou a conhecer o Custódio Duma, né? Mas depois, quando a doutora Alice me coloca a trabalhar com os casos de polícia, né, isso penso que a partir já de 2004, 2005, então isso faz-me envolver mais com o confronto direto, né, das situações de direitos humanos. E penso que talvez o período mais difícil profissionalmente que eu tive, porque eu pode imaginar que trabalhar com polícia e fazer casos de polícia não é nada fácil, né? Estava envolvido com muitas ameaças no meio, muitos polícias ligavam para ameaçar, porque tínhamos casos no tribunal, né? Cidadãos, por exemplo, tive muitos casos de execuções sumárias, que polícias já retiravam cidadãos suspeitos das celas e iam balear, né, em lugares ermos. Tive um dos grandes casos que tive foi o caso de Costa do Sol, né, que balearam 3 cidadãos no Costa do Sol, e lembro-me que a doutora Alice recebeu uma chamada da falecida já Lina Magaia, a dizer, porque aconteceu no campo de Costa do Sol, bem ao lado, onde tinha a casa da Lina Magaia. Ela ouviu tiros e ligou para a doutora Alice: eu estou a ouvir tiros, aqui estou a ouvir polícias, não sei o que é. E a doutora Alice liga-me também: Paduma, há uma situação no Costa do Sol, vamos lá ver. E de facto, quando a gente chega lá, tinham baleado uns rapazes, né, que tinham sido retirados das celas. Eram cadastrados, sim, mas não se deve matar o bandido tem que ser julgado, não tem que ser morto, nós já não temos a pena de morte. Então trabalhei muito naquele caso, né, e foi possível identificar polícias que estavam envolvidos, foram julgados, foram condenados. Trabalhei num outro caso também que se mediatizou muito, que era o caso Abranches, o caso Abranches Penicelo, que foi um jovem também. A polícia sempre suspeitava desse jovem, que era um ladrão, roubava na África do Sul, roubava em Moçambique, não sei quanto. Então a polícia capturou ele, torturou ele, andaram com ele aqui a nível da cidade de Maputo, e depois foram balear ele em Chinavane. E após os familiares vieram à liga, a doutora Alice coloca-me no caso, eu só trabalhava com esses casos de polícia. Começamos a perseguir o caso, conseguimos identificar os polícias que estavam envolvidos, abrimos o caso no tribunal, os polícias foram julgados, foram condenados, né? Então eu já estava muito envolvido com esses casos, e a partir daí comecei também já a receber muitas ameaças depois dos amigos dos polícias. Alguns casos nós conseguíamos
vencer, outros casos não conseguíamos, mas aqueles casos que nós ganhávamos, os polícias eram condenados, tinha sempre muita ameaça, muita coisa atrás, e isso fez-me pensar que eu tinha que parar um pouco com o trabalho que eu estava a fazer, que como defensor de direitos humanos podia defender outros direitos das crianças, das mulheres. Lá não é muito perigoso como trabalhar com casos de polícia. Então, e também eu já estava casado, né? Em 2008 nasceu a minha filha, e já tinha também aquele medo de esses reais ainda podem me balear também, vou deixar a minha filha sozinha, a minha esposa sozinha. Então mudei, parei de trabalhar com a Liga dos Direitos Humanos, pedi à doutora Lígia, doutora, eu estou a sentir uma grande pressão profissional sobre mim, e está-me a colocar em grande confronto, não só com polícias individualmente, mas também com o sistema todo, o Estado. Nessa altura, consideravam-nos como da Renamo, quando nasceu o MDM, como do MDM. O defensor de direitos humanos é sempre conotado com a oposição. Sempre dizem que é do partido político da oposição, então, às vezes, é um alvo para bater. Então, eu comecei a pensar que não, tinha que parar um pouco e tal. E, a partir daí, começo a trabalhar para a Embaixada da Dinamarca, né? Como oficial de programa, e fiquei a trabalhar com eles e saí um pouco da arena dos direitos humanos. Tristemente, a doutora Alice não aceitou muito isso, mas, eu tinha mesmo que parar, tinha que seguir outro rumo, e precisava dar-me tempo, como já estava casado, precisava organizar um pouco a minha vida, direcionar-me mais. Os ativistas ficam a correr atrás de causas, esquecem-se a si mesmo, né? Então, eu precisava parar um pouco para organizar algumas coisas. Então, parei. Não foi por muito tempo, foi praticamente uns 5 anos, e coincide que em 2012 começa a história da implementação da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, que já é uma instituição do Estado. Apesar de não estar a trabalhar diretamente, já não estava a trabalhar diretamente com a Liga, continuava no mundo dos direitos humanos, continuava a fazer trabalhos como advogado na área dos direitos humanos, continuava a defender casos, continuava a emitir opiniões sobre o meu posicionamento em relação à situação dos direitos humanos, enfim. Então, quando começa a situação da formação da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, o governo moçambicano começou a selecionar membros para a comissão, e pronto, através da Ordem dos Advogados, meu nome também acabou sendo colocado, e fui indicado presidente dessa comissão, e o presidente Guebuza, na altura, conferiu-nos posse e deu-nos mandato, e pronto, pediu-me para instalar a comissão, porque não existia, não era nada, era só um nome, uma lei, né? O presidente Guebuza disse, olha, como presidente da comissão, tens essa missão de instalar a comissão, colocar essa instituição a funcionar. Isso significava arranjar uma casa para essa comissão, criar condições para operar, rever a legislação, fazer aprovar alguns decretos, algumas coisas, e essa missão, essa função de presidente da comissão era incompatível com toda outra função. Então tinha que deixar de trabalhar com os dinamarqueses, com as organizações, e tinha que deixar também de defender diretamente os direitos humanos como advogado, tinha que suspender também a minha carteira de advogado para lidar com a Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Então, fiquei nisto de 2012 até 2017, a montar a comissão, fazer aprovar os decretos, porque não tinha nada. Eu mesmo, quando comecei a trabalhar na comissão, não recebia salários. Por quê? Porque aquilo é uma função pública, é uma instituição pública, e não havia uma base legal para dar salário. Vai dar salário como quer. E a lei só dizia que, olha, a comissão é isto, mas aquilo, tem um presidente, mas não tinha estatuto. Então, eu tinha que fazer o trabalho de elaborar a legislação, os estatutos, os decretos, direitos, regalias, procedimentos de funcionamento, para andar atrás dos ministros, ministro das Finanças, ministro na altura Manuel Chang, ministro da Justiça, na altura a doutora Bem-vinda,
o primeiro-ministro, na altura, Dr. Vaquina. Eu tinha que andar atrás desses aí, eram as pessoas com que eu tinha que lidar todos os dias, e a Assembleia da República para poder aprovar a documentação, a legislação, né? E o próprio presidente da República para dar suporte político, né? Porque havia uma confusão também dentro do governo. Muitos no governo não entendiam muito bem o que é a Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Quando eu fosse, lembro-me que ia fazer palestra aos governadores para explicar para eles o que é a comissão, como devem trabalhar com a Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Aí eu falava durante 15 minutos, a explicar a lei, a explicar tudo e tal. Então, quando dizia a primeira pergunta, isso aconteceu praticamente em 2 províncias. Quando, depois de dar a palestra, então, aquele momento de perguntas e respostas, o governador perguntava, e agora que tu estás a liderar esta Comissão Nacional dos Direitos Humanos, como é que fizeram com a Alice? Tiraram ela e deixaram onde? Epa, eu sentia-me mal, tipo, eu expliquei tanto o que é isso, expliquei a diferença que existe entre a Comissão Nacional dos Direitos Humanos e a Liga dos Direitos Humanos, mas o chefe não entendeu o que é. Aí tinha que explicar de novo que não, a doutora Alice continua presidente lá, mas da Liga, que é uma organização da sociedade civil. E isto aqui é uma instituição pública. Então, essa confusão nas pessoas, sobretudo nas pessoas do governo, retardou muito a criação de condições para a Comissão Nacional dos Direitos Humanos. E depois, ao mesmo tempo, surge o Provedor da Justiça. Foi criado também no mesmo ano, em 2012. Então, muita gente entendia que o Provedor de Justiça é a Comissão Nacional dos Direitos Humanos do Estado e a Comissão Nacional dos Direitos Humanos é a Comissão Nacional dos Direitos Humanos da sociedade civil. E isso fazia uma grande confusão. E penso que até agora, em muitos momentos, em muitos fóruns onde eu estou, sinto essa confusão, mas não de cidadãos, de governantes mesmo, de pessoas que estão no governo. E retardou. Nós levamos 3 anos para aprovar essa legislação importante que podia dar uma capacidade de receber salários e dar a capacidade também da própria comissão começar a executar o seu orçamento. E lembro-me que durante 1 ano e meio eu fazia o meu trabalho nos cafés da cidade de Maputo, porque não tínhamos sede, né? Até que eu fui falar de caras com o Dr. Vaquina, disse, olha, isso não abona para o nosso país, arranje-nos lá, mesmo que seja um sítio pequeno, uma salinha, né? Para dar dignidade à comissão. Então ele levou a peito esse meu pedido, e um dia ele liga-me e diz, olha, não, Duma, já tenho um sítio para vocês instalar a vossa sede, que era, vai lá com o meu chefe do gabinete. Então o chefe do gabinete levou-nos até a Avenida Fernando de Magalhães e mostrou-nos uma casa que estava abandonada, cheia de poeira, tudo, estava mais ou menos uns 5 anos, 7 anos sem entrar ninguém lá dentro. Mas pronto, era um lugar enorme e nós tínhamos que partilhar com a Comissão da Ética, né, da Assembleia da República. E lembro-me que nesse dia fui para lá com o doutor, acho que é o doutor Neto Tima, que ele era membro da Comissão da Ética, né? E quando chegamos lá, que era para ver quais são as salas que nós havíamos de ocupar como a Comissão Nacional dos Direitos Humanos, quais são as salas que a Comissão de Ética havia de ocupar. Ele, quando viu aquilo, disse, epa, nada, isto aqui, não, para a Comissão de Ética aqui não. Cheio de poeira, aranha, epa, sujidade. Ele disse, epa, não, Duma, eu não estou interessado nisso aqui. E ele saiu mesmo, nem ficou para ver. Eu fiquei com lá o chefe do gabinete lá do primeiro-ministro. Eu disse, pá, eles falam assim porque eles tinham uma casa na Assembleia da República, eles tinham uma salinha na Assembleia da República. E eu, como estava a trabalhar nos cafés, eu disse, não, isso aqui está bom para mim. Prefiro uma casa sem janelas, sem porta, sem cadeira, do que ficar na rua. Então, ficamos, e ele ter recusado partilhar, deu-nos a possibilidade de ficarmos com a casa toda, uma coisa enorme, que até hoje ainda é a sede da Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Então, foi uma coisa boa para mim, foi uma boa experiência ter instalado, acho que é um dos orgulhos meus, apesar de ter tido grandes problemas lá dentro, mas é um dos meus grandes orgulhos, ter instalado, do ponto de vista de legislação e do ponto de vista de infraestruturas,
né, e parcerias também. Fui a pessoa que conseguiu estabelecer muitas parcerias também para a Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Então, pronto, tendo terminado essa minha etapa, quando terminou o meu mandato, tinha a possibilidade de renovar o mandato, e as consultas, já com o novo chefe de Estado, o presidente Inhosse, essa é para nada. Acho que a minha missão era mesmo instalar, como o presidente Guebuza tinha dito, e eu já instalei. Então, agora tenho que voltar à minha vida particular, exercer a minha atividade normal como advogado. Então, cessei em 2017, em outubro, e decidi mesmo não renovar, que era para voltar à vida civil, né? E de lá para cá estou a dedicar-me mais a fazer consultorias e a fazer, a fazer o direito, né, como advogado, porque sei que é a minha profissão, e faço mais consultorias na área de direitos humanos e faço advocacia, né, no meu próprio escritório. Então, mais ou menos em linhas gerais, em resumo, é o que eu posso dizer. E sinto-me uma pessoa abençoada, porque passei por muitos perigos, passei por muitas lutas, passei por muitas privações, como pode imaginar, mas de todas elas senti uma grande proteção divina, né? Deus esteve comigo, não só na infância, mas no período que eu estive a fazer também a faculdade e, sobretudo, no período da minha profissão. Como te falei, durante a profissão, no período da Liga dos Direitos Humanos, fui ameaçado com arma umas 2 vezes, então tive possibilidade graças a Deus, de não sofrer mais do que essa ameaça. E quando estava na Comissão Nacional dos Direitos Humanos também, tive o azar também de ser assaltado com armas, né, uma vez, em casa, inclusive, ia retirar bens e tal, documentos, via-se mesmo que era intimidação por causa do trabalho que a gente realiza. E, graças a Deus, Deus sempre acompanhou-me, ajudou-me, e também tive bons amigos, né? No meio disso, consegui fazer bons amigos que me acompanham, tanto amigos de infância que até hoje são comigo, e como alguns amigos da profissão que nunca me deixaram, né? Que estiveram sempre ao meu lado. Os mídias sempre acompanharam a minha vida e conhecem uma boa parte dos meus desafios, dos meus momentos baixos e maus. Prontos, então o meu livro é um pouco isso, né? Não tem muitas páginas fechadas, a maior parte são páginas abertas. Pois. Talvez quer dizer, partilhar também conosco essa decisão, essa opção de fazer advocacia, quando no mundo do direito tem muitas outras opções. Estamos a falar da carreira para quem, por exemplo, quiser seguir na área da magistratura, no sentido de para ser juiz, Sim. e por ali, enfim, e para ser procurador, e por ali, enfim, são outras tantas opções, mas no meio de tudo isso conseguiu Sim. ficar quer dizer, no caminho de advocacia. Talvez nos explique um pouco Sim. a que se deveu essa motivação. Claro que tudo está envolto à questão dos direitos humanos, mas por que a advocacia e não ser juiz ou procurador naquela altura? Sim. Olha, de facto é uma pergunta muito pertinente, porque na altura, quando a gente, no meu tempo, grupos que terminaram a faculdade no início da década 2000, tinham muita possibilidade, muita facilidade de ingressar para as magistraturas. Era até a magistratura que chamava. Eu lembro-me que vinham para as faculdades incentivar aos finalistas de direito a irem à magistratura judicial ou do Ministério Público. E é por isso que muitos dos meus colegas de faculdade hoje são juízes e são procuradores. Mas, como eu lhe falei, eu fui influenciado por grandes leituras.
grandes leituras dos panafricanistas, de grandes pensadores, de grandes autores, e todos esses não tinham juízes lá. A maior parte eram advogados, ativistas são advogados. Se você olha para Marcus Garvey, Malcolm X, olha para Martin Luther King, olha para Malta Kwame Nkrumah, olha para Mandela, olha para... Todos esses são advogados. Olha para Gandhi, sejam africanos, europeus, são advogados. Então, essas leituras todas, encontrava, a maior parte desses são advogados. Não falam de juízes, não tem juízes de ativistas, são muito pouco. Aparecem, ou fazem o ativismo um pouco escondidos, ou sei lá, mas naquela altura pouco se ouvia. Hoje já se ouve mais. Cá em Moçambique agora até temos a Associação dos Juízes, e eles têm uma grande intervenção na área dos direitos humanos. Mas naquela altura, não. Então, eu segui a advocacia, recusei mesmo ser magistrado. Muitos dos meus colegas foram porque incentivavam sempre, venham, entre. Alguns até entravam diretamente, sem muito stress de testes e tal. Então, mas eu disse, não, a minha vida tem que ser igual àqueles que eu admiro, né? Que a maior parte eram advogados, grandes defensores de direitos humanos, pessoas de muitas causas, lutadores por causa dos negros, lutadores por causa das crianças, lutadores por causa das mulheres, lutadores contra a escravatura, enfim, esses me inspiravam. E quando eu comecei a olhar também para a minha sociedade, né, eu olhar que, olha, nós temos uma boa parte da população excluída. Tem que haver pessoas que expõem essa exclusão, pessoas que não têm acesso a uma educação de qualidade, não têm acesso ao emprego, não têm acesso aos recursos. Então, alguém tem que defender essas pessoas, e essas pessoas são defendidas por advogados. Então, a minha escolha foi mesmo propositada, eu posso dizer de boca cheia que tive a oportunidade de ser mestrado, mas eu recusei. E depois, naquela altura também, hoje já não ouço muito isso, mas naquela altura, na sala de direito, muitas vezes se dizia que os maus alunos é que vão para a magistratura, os bons vão à advocacia. Então, eu era um bom aluno de direito. Então, a escolha foi propositada e também não estou arrependido. Não estou arrependido. Se tivesse que escolher hoje, uma profissão seria a advocacia. Bom, é muito bom ouvir isso. Aos nossos estimados internautas que estão a nos acompanhar neste momento, nós estamos a falar com o Custódio Duma, advogado de profissão, e até hoje continua a exercer sua atividade, mas com uma longa experiência profissional nesse caso. Portanto, se está a entrar agora neste programa, fique sabendo com quem nós estamos a falar. Voltando ao ilustre Custódio, então, já é de imaginar, de fato, a paixão que tem com essa área de advocacia. Isso já é muito bom. Sim. Isso já é muito bom. Sim. É uma área, a advocacia, o direito em si, o direito é uma área muito transversal, né? O direito abre espaços para muitas coisas boas, que engrandecem a própria pessoa, né? E eu, por exemplo, gosto muito da filosofia, gosto muito da literatura, né? Gosto muito da poesia, das artes e cultura. E essa é a minha paixão pelos direitos humanos. Então, o direito consegue agregar isto tudo. Tenho um livro que são ensaios de um grande jurista brasileiro, o Miguel Real. O Miguel Real foi, ao mesmo tempo, um poeta, um advogado, um filósofo, um artista. Então, o Miguel Real é a pessoa que eu mais admiro, porque ele consegue explicar para mim, né? Quer dizer, é a pessoa que eu mais admiro no campo do direito, porque a sua forma de ser e estar é a combinação disso, a arte, a filosofia e o próprio direito. Então, eu tenho lido muito sobre o Miguel Real e eu me inspiro muito nele pela maneira como ele utiliza o direito para complementar a sua vida. E é uma paixão eterna, eu posso assim dizer. Hoje, e se fosse hoje, quando repara para trás, tem algumas coisas que acha que se fosse para voltar a repetir, não repetiria?
Sim, como pode imaginar, eu cometi muitos erros também. O meu percurso teve muitas coisas também erradas. Por exemplo, uma das coisas que eu acho que não devia ter feito é ter saído da Liga dos Direitos Humanos. Um, Aprendi muito, praticamente a minha formação como defensor de direitos humanos foi na Liga dos Direitos Humanos. E, e a minha passagem por lá, ter saído por causa de pressão, naquela altura era uma boa decisão para mim, mas mais tarde fui ver depois que não, porque nós não podemos abandonar as nossas causas, né? E enquanto eu estava na Liga, tinha inspirado muita gente também, que depois sentiu-se traída por aquele abandono de causa. É claro que a gente não pode ficar nas causas por causa de pessoas, a gente tem que ficar na causa por causa da própria causa, não é? Mas eu senti que, olha, uma das coisas de facto que eu não fiz certo foi ter saído da Liga. Devia continuar a defender os direitos das pessoas. E para sair, muitos outros colegas também saíram, cada um a seguir. Alguns jovens que tinham entrado na Liga porque eu os tinha inspirado, também depois saíram, porque a inspiração deles também, quer dizer, mudou. E hoje, pá, a Liga acabou se desfazendo, acabou caindo. E hoje nós sentimos falta de uma organização, a sociedade moçambicana sente falta de uma organização como a Liga, porque a Liga não só fazia barulho, a Liga ia aos tribunais, encostava o sistema no tribunal. Hoje nós não temos uma organização que faz isso, que pega alguém que foi torturado pela polícia e diz, olha, nós vamos levar esses polícias a responder porque torturou esse cidadão. Hoje temos o caso, por exemplo, Cabo Delgado, são casos que devem ser levados aos grandes fóruns jurídicos. Não temos organizações que fazem isso, temos mais organizações que fazem lobby. Também fazem bem, fazem lobby, publicitam isto, aquilo, mas precisamos de organizações que responsabilizam instituições e pessoas. Por exemplo, erro médico. Há pessoas que são operadas e o médico, por negligência, por não sei o quê, deixa a pessoa morrer ou deixa a pessoa com sequelas graves. Precisamos de organizações que levam essas instituições a responder ao tribunal e ressarcir essas pessoas que sofreram. E nós não temos essas organizações hoje, né? A Liga fazia esse trabalho. A Liga fazia esse trabalho. Eu lembro-me que um dos casos que eu tive foi de um miúdo que a CNE pegou uma foto dele, tiraram uma foto do miúdo na comunidade e fizeram panfletos de campanha, quer dizer, aquelas campanhas, vá votar, vota, não sei o que, é uma coisa assim. É para distribuir aquilo a nível nacional. O miúdo viu a foto dele, veio ter com a Liga, encontrou-me lá, ele disse, doutor, essa foto sou eu, estou aqui nesses panfletos a nível nacional, nem fui contactado, nem me disseram nada. Epa, eu olhei para o miúdo, olhei para ele e disse, assim, essa foto és tu mesmo. Começamos um caso, fomos falar com o CNE, não, tentou fugir, mas provamos que não. Esse miúdo aqui é este que está nessa foto aqui. Se vocês não ressarcirem esse miúdo, nós vamos levar esse caso ao tribunal. Eles queriam resistir, eu comecei a organizar o processo para levar ao tribunal. Então, lá dentro viram que não, e era época eleitoral. Então, não dava termos o CNE a responder no tribunal. Tiveram que indenizar o miúdo, pagaram direitos dele. Então, hoje tu não tens essas organizações. As pessoas que têm esse tipo de situação, por exemplo, aquele miúdo não tinha dinheiro, porque se ele tivesse dinheiro, contratava um advogado. Mas ele não tinha dinheiro, não conseguiu contratar um advogado, veio ter com a Liga, e a Liga fez gratuitamente, e ele depois ganhou dinheiro. Então, há muitas pessoas que têm casos e não têm dinheiro, são torturadas, são detidas. Tá vendo? A pessoa que é detida, por exemplo, fica 6 meses detida. E depois o juiz diz, aqui não há nada, não há matéria. Mas a pessoa ficou 6 meses detida, perdeu o emprego, foi tratado como criminoso, até teve doenças na cadeia, sai, não tem uma organização para lhe ajudar. Então, nós precisamos dessas organizações. E eu sinto muito que, pronto, nós, os que estávamos na Liga, que dávamos esse trabalho, fomos deixando aquela instituição cair. E, é uma das coisas que eu acho que foi má do ponto de vista profissional.
Eu devia ter continuado a dar força à doutora Alice, ter trabalhado com ela mais, enfim. Pois. Yeah. E hoje, na Ilustre Custódio, considera-se um homem realizado? Realizado ainda não. Realizado ainda não. Sinto-me uma pessoa abençoada. Deus deu-me uma profissão boa e deu-me uma família boa, deu-me uns bons amigos que eu tenho, né? E deu-me um espaço também na sociedade moçambicana e eu agradeço a Deus, agradeço também o carinho dos meus familiares, amigos e tudo mais. Mas ainda não me considero uma pessoa realizada. Ainda tenho muitos sonhos por realizar, né? Tenho muitos sonhos, tanto na vida acadêmica, tenho muitos projetos literários que ainda não consegui publicar. Publiquei 2 livros de poesia, mas ainda tenho muitos outros livros que ainda não consegui publicar, alguns por falta de dinheiro, outros porque ainda não consegui concluir, né? Tenho sonhos de construir uma boa casa e ficar tranquilo, tenho sonhos de ver os meus filhos a crescerem, a terem uma boa educação, e penso que um ativista de direitos humanos, um defensor de direitos humanos, nunca se deve sentir realizado enquanto o seu país ainda é um país palco de graves violações de direitos humanos. Então, eu podia me sentir realizado se tivesse conseguido contribuir para a redução das violações de direitos humanos. Eu penso que, como defensor de direitos humanos, consegui contribuir na consciencialização de direitos humanos. Sinto-me alegre hoje fazer parte da equipa como da doutora Alice, né, e outros, que na década de 90, no início de 2000, eram os únicos que falavam de direitos humanos, todo mundo a falar contra. Mas hoje, 2020, todo mundo já fala de direitos humanos. Até nos discursos políticos, tanto do governo, da oposição, já não passa 5 linhas sem ouvir direitos humanos, mas houve um tempo que só a doutora Alice que falava de direitos humanos e chamavam ela até de maluca. Agora todo mundo fala de direitos humanos. E eu sinto-me feliz por ter feito parte desse desiderato. Entretanto, não posso me sentir satisfeito quando ainda temos situações como, por exemplo, Cabo Delgado, temos situações como a Zona Centro, com os ataques de Nhongo, temos situações de pessoas que ainda morrem nas ruas, né, deitadas nas ruas, temos ainda pessoas idosas que reclamam de direitos, não estão a receber o seu dinheiro de segurança social, temos situações gravíssimas de violações de direitos humanos, pessoas que não conseguem ir à universidade porque são pobres, pessoas que morrem de fome, mortalidade infantil, metade das crianças que nascem em Moçambique continuam a morrer, malnutrição, não sei o quê, essas coisas todas. Então, se o nosso sonho é melhorar isso, então é impossível se sentir realizado, é impossível, porque o caminho ainda é muito longo. Pois. E ainda bem que tocou um pouco do campo familiar, por ali, enfim. Quem é Custódio Duma na família? Enquanto pai. É um pai sempre, é um pai presente, tudo e tal. É um pouco disso. Sim, bem, deviam ser eles a falar, né? A minha esposa, Pois, os meus filhos. mas é aquilo que tem feito por sua família, nesse caso. Sim. Olha, eu sinto-me um pai presente, né? Acho que sou um pai presente. Acho que sou um esposo também dedicado à sua família. Tenho um ideal de família muito alto, que é um pouco imbuído também por um ideal mais religioso, né? Eu considero a família um projeto de Deus também. Eu penso, é assim que eu penso. E penso que todas as crianças têm direito a estarem com a sua mãe, o seu pai juntos, né? Eles, enquanto estiverem juntos, podem proporcionar melhor felicidade para eles. Então, eu procuro sempre estar na vida dos meus filhos, na vida da minha esposa e também na vida dos meus irmãos. Sou mais velho, né? Sou mais velho de 6 irmãos, quer dizer, somos 6, né? Eu sou o primeiro. Então, procuro estar também presente na vida deles, na vida dos meus pais, na vida dos meus amigos, mas a minha família, o meu núcleo familiar, a minha esposa e as minhas crianças, né? Tenho 4 filhos,
eu tenho estado praticamente, gosto de estar com eles, gosto de poder dar a eles a educação que eu tive também, esse ideal dos direitos humanos, ideal do amor ao próximo, ideal de seguir aquilo que é ético, aquilo que é deontológico, aquilo que valoriza as outras pessoas. Então, eu procuro ser essa pessoa, né? Obviamente que o lar, a família, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil. Todos os dias nós estamos a aprender na família, então há erros também que a gente comete na família, para minha esposa, para meus filhos, há coisas que não faço bem para eles, mas procuro sempre ser uma pessoa aberta. Na minha casa, todos têm direito à palavra sobre tudo que nós vamos fazer. Então, nós conversamos sobre tudo, partilhamos as ideias. É claro que eu sinto-me que tenho que estar um pouco à frente das coisas, né? Como pai e como esposo, mas todos temos os mesmos direitos. Fazemos tudo juntos, muitas vezes. Né? Fazemos tudo juntos. E tem sido bom. É isso, e é isso, de fato, é de louvar. Portanto, nós vamos agora para rever um pouco algumas fotografias suas, por ali, enfim, vai nos comentando onde é que tirou, por ali, enfim. Eu vou pedir à equipe de produção aí para tentarmos recuar no tempo. Certo. Pois, Certo. vamos a isso. Essa aí é a primeira foto. Então, aqui conseguimos. Onde que foi isso? Olha, esta foto foi na residência oficial do administrador de Marroquém. A pessoa que está ali ao lado é o Chafi Cidade, e ele convidou alguns amigos para conversar um pouco e para mostrar um pouco a visão que tinha com Marroquém. E eu gostei, aceitei o convite e comprei esse livro que estou lhe a oferecer ali. É um livro, não me lembro agora o título, mas é um livro sobre a conspiração, né? A conspiração que existe entre os humanos. Eu estava a dizer para elas, olha, agora que tu és um dirigente de um território, muita gente vai conspirar contra ti, então está aqui o livro para você poder se inspirar, para você ver. E ele gostou muito da ideia, disse que ia ler. Por acaso ainda não lhe perguntei se já terminou, porque esta foto foi neste ano. Que bom, que bom. Vamos, vamos, Pois, vamos pois, à pois. outra foto. Olha, essa foto também é muito interessante. Essa foto eu penso que foi no ano passado. Aqui estou com o ator do filme Resgate, a primeira longa-metragem moçambicana, né, onde foram realizados por Pipas e Mickey Fonseca, Pipas Forjage e Mickey Fonseca. E este é o ator principal. Eu disse, olha, como forma de dar força aos meus irmãos, meus amigos, eu fui ver o filme, convidei muitas pessoas, lembro nesse dia, convidei muitas pessoas, paguei as entradas e fomos ver o filme. E no fim, o Pipa disse, epa, vamos tirar fotos aqui para a posteridade, e tiramos esta foto aqui, né, que para mim é uma grande alegria, de facto. É um símbolo de que Moçambique está a desenvolver. O filme é muito interessante, agora o filme está na Netflix, pode ser visto no mundo inteiro, mas nesse dia foi uma grande emoção para mim. Foi a primeira longa-metragem moçambicana que eu vi. E pronto, era antes da Covid, né? É por isso que tem esse abraço aí. Estávamos mesmo no cinema. Pois, uau, que bom, que bom. Era uma forma minha também de apoiar as artes, né? Como eu disse, tenho uma grande paixão pelas artes moçambicanas e sempre que eu posso apoiar de alguma forma os nossos artistas, eu estou com eles. Que bom, que bom. Vamos a outra fotografia aí. Olha, essa foto também é muito interessante. Esta sala é a sala do Parlamento Português. Esta sala é a sala do Parlamento Português. Lembro-me que nós estávamos a participar em Lisboa
de uma reunião dos presidentes das Comissões Nacionais de Direitos Humanos da CPLP e provedores de justiça. E Moçambique estava a presidir essa organização, quer dizer, esse comitê das instituições nacionais de direitos humanos. Eu e o doutor Abudo partilhávamos a presidência, né? Porque éramos duas instituições moçambicanas. E aqui estou com o meu colega, ele era o presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos de São Tomé. E nesse momento tiramos uma foto também para recordar. Isso penso que foi em 2015 ou 2014. Ainda estava em exercício como presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Uau, que bom, que bom. Pois. Vamos a uma outra fotografia aí. Olha, essa foto também é muito interessante. Aqui eu estou com os colegas na Ordem dos Advogados. Eu fui mandatário do André Júnior. Este que está ao lado de mim é o André Júnior, é um advogado, era o representante da Ordem dos Advogados de Moçambique na província de Manica, e ele estava a se candidatar a ser bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique. Infelizmente, a nossa candidatura não teve pernas para andar, porque fomos cortados praticamente antes de chegarmos às eleições, né? Então, aqui era o momento que nós estávamos a submeter a candidatura. Eu estava a suportar a candidatura do André Júnior, e o André Júnior foi meu colega de faculdade, e é um grande amigo, é um dos melhores amigos que eu tenho, de facto. Temos acompanhado o percurso de vida um do outro, né? E tenho uma grande estima por ele. Infelizmente a candidatura não foi aceita, fica para outra. A vida tem dessas, pois, tem dessas. Vamos a mais outra fotografia. É verdade. Pois, vamos a mais uma outra fotografia. Olha, esta foto também é muito interessante, é uma foto praticamente recente. Aqui estou com Roberto Isaías, é um artista moçambicano muito reconhecido e de muito mérito. E estamos aqui num espaço em Chiboene, esse foi recentemente mesmo. Estávamos a ter um workshop sobre Fela Kuti. Fela Kuti é um artista africano da Nigéria, o pai do Afrobeat. Então, a nossa ideia, muito galvanizada pelo Milton Machel, é tornar anualmente, organizarmos um simpósio, um festival, um espaço de conversa sobre o Afrobeat, pela forma como o Afrobeat é uma bandeira africana no mundo inteiro. E o Roberto Isaías é uma das pessoas que apoiam muito esse projeto. E estávamos praticamente a conversar sobre isso. Ele já tinha feito algumas guitarradas a impulsionar um pouco o nosso ideal africano. Ok. Grandes momentos. Sim. Ótimo. Vamos à penúltima fotografia. Olha, esta foto também é muito interessante. Gostei muito desta foto. Eu tirei esta foto em Pemba, em penso que foi 2018. Estive a fazer um trabalho para o Ministério do Mar. Aqui eu era consultor para a elaboração ou para a revisão da lei que cria os tribunais marítimos. Então, tinha que consultar os governos provinciais, as procuradorias, os advogados, como é que é e tal, porque Moçambique quer instalar tribunais marítimos, e eu fui contratado como consultor para rever a lei. E aqui foi um momento de intervalo. Gostei muito deste barquinho, né? Ali está escrito a Chinene Areuava, que é uma... Penso que diz que os naturais estão aqui. Penso que é Macua. Penso que é Macua. E eu gostei muito, porque vivi um pouco também na Nampula. Então, quando eu vi esse ponto, eu disse, não. Era um dos pequenos intervalos que eu tinha em Pemba. Tirei esta foto, uma foto belíssima, não só pela paisagem, mas por essa inscrição na canoa.
As canoas é uma coisa muito interessante. As canoas, tanto na zona norte, sul, centro, sempre tem uma inscrição. Como a gente vê nos chapas, às vezes, Deus é grande, não me impede, ou não sei o quê, que é um pouco o sentimento, muitas vezes, do dono, ou o sentimento da zona. Então, normalmente os barcos têm que ter um nome, mas esses aqui, as canoas, acabam escrevendo essas frases muito interessantes que transmitem um pouco o sentimento do próprio dono. Então, aí é tipo, o dono está aqui, os donos, né, da terra. Gostei muito dessa foto. Oh, que bom. Depois de vermos Pois, ali o pois. barquinho, a Chinene Ariwawa, vamos para a última fotografia. Muito obrigado. Pois. Epa. Aqui, eu já não me lembro quando é que foi essa foto, mas eu estou aqui com o Leman Pinto. O Leman Pinto é um grande compositor moçambicano, é um trompetista moçambicano. Ele já tocou com grandes músicos, inclusive com B.B. King, viveu algum tempo nos Estados Unidos, e é uma pessoa que eu gosto muito, e sinto que ele gosta muito de mim também. E sempre que nós nos encontramos, trocamos os nossos copos, trocamos as nossas conversas e fazemos uma foto. E esta é a foto com Leman Pinto. Ele continua, infelizmente agora, por causa dessa coisa da Covid, ele não tem aparecido muito a tocar, mas continua nas praças de Maputo, a tocar nas casas de pasto. É uma coisa curiosa, todo sítio onde o Leman Pinto toca, eu estou lá. Eu vou lá assistir. O Leman Pinto, como Roberto Isaías e outros artistas. O Roberto Isaías, já desde a altura da capa 10, quando estivesse o Tony Django, eles, eu também estava lá para ir assistir. Uau, que bom. Que bom. Eu estou a ter a indicação de que seria bom que nós fôssemos a mais uma fotografia. Queríamos que fosse a última esta, mas está a ser muito interessante esse recuo no tempo e no espaço. Está. Vamos pelo menos a mais uma Muito obrigado. fotografia. Muito Eu vou pedir à obrigado. minha equipe de produção. Pois, essa é que estava a faltar. Sim. Esta foto também foi antes da Covid, deve ter talvez uns 2 anos, exatamente, 2 ou 3 anos. E aqui estou com a minha esposa e meus 2 filhos. Este pequenininho é o último, né? Este que está ali no meio, entre eu e a minha esposa, é o penúltimo. E penso que estávamos numa instância turística na África do Sul. Exatamente, estávamos numa instância turística na África do Sul, aqui pertinho, no Ngwenya Lodge. Paramos lá para tomar um sumo e tal. Estávamos a dar um passeio. É uma foto familiar e aí está a minha esposa. É isso, ela é que tem sido a pessoa que tem acompanhado tudo, praticamente tudo isso que aqui estou aqui a dizer. Da forma como disse, foi aqui na África do Sul, aqui pertinho, como se fosse para minimizar que não foi uma coisa tão grande. É isso. Olha, é verdade, naquela altura era muito fácil, agora para ir à África do Sul tens todas essas complicações, tem que fazer testes, tem que não sei o quê, enfim, é um grande desafio. Já tivemos bons tempos, né? A Covid trouxe-nos novos desafios. Pois. Custódio Duma, foi um prazer estar consigo aqui no nosso espaço, neste programa Percursos, um programa muito importante e inspirador, e, portanto, foi mesmo um prazer estar consigo neste programa. E aos nossos internautas que estiveram conosco desde o primeiro minuto até esta parte, também vai o nosso grande Canimambo. Muito obrigado por essa compreensão e também, acima de tudo, acompanhar este percurso tão especial do acadêmico Custódio Duma. Para hoje é tudo e damos por encerrado este programa. Custódio Duma, desejamos votos de continuação de um bom trabalho na sua carreira. Até a próxima. Tchau. Muito obrigado, igualmente. Ótimo. Igualmente. Obrigado.